Fala galera, eu já assisti na cabine de imprensa Argylle, Super Espião, um filme que estreia quinta-feira nos cinemas de todo o Brasil. E será que vale ou não vale a pena assistir esse novo filme aqui do diretor Matthew Vaughn? Galera, essa crítica aqui, ó, completamente sem spoilers. Teremos o serviço completo, ou seja, teremos também um vídeo exclusivo com a cena pós-crédito que temos no filme, que já dá indícios ali para uma potencial franquia caso o Argylle funcione. E esse funcionar é basicamente o quê? Nas bilheterias mundiais, aquela coisa toda, como a gente já está acostumado quanto negócio, né, quando a gente fala em relação ao cinema e tudo mais, e também o famoso todos os spoilers do filme, onde a gente fala abertamente sobre tudo o que acontece em Argylle Super Espião. E é muito importante até esse vídeo com todos os spoilers, por quê? Para começar direto já assim, tá? Acredito que muito do que está sendo falado, porque caiu o embargo, tá? Eu tô gravando esse vídeo aqui 1 hora após a queda do embargo, onde não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, todos os críticos estão podendo realmente colocar a crítica completa, não primeiras impressões, mas crítica completa. Eu já tinha feito um vídeo aqui com as primeiras impressões do que os críticos americanos tinham falado da premiere do filme. Mas, galera, muito tem já, né, permeado agora a internet simplesmente com o quê? Cara, que é o pior filme do ano, potencial pior filme do ano, não sei. E pra começar, assim, direto essa crítica sem spoilers aqui, ó, galera, não tem nada tão, numa escala tão gigantesca pra ser um potencial pior filme do ano. Pra começar, assim, o Matthew Vaughn, ele tem uma característica muito própria, e isso tá muito colocado dentro do The Kingsman, por exemplo, ali, como que ele acredita que um filme, né, que vai conseguir chegar nos 4 quadrantes, basicamente, que é, né, homens, mulheres, jovens né, idosos, pessoas mais velhas e tudo mais, assim, que ele vai conseguir conversar com o público em geral. Para um filme de ação, ele tem uma maneira muito própria de como contar essa história e de como até realizar as próprias sequências de ação dentro da estrutura de roteiro, dentro do filme que ele quer contar, dentro da história que ele quer contar. Então, para quem gosta de como o Matthew Vaughn trabalha esses elementos dentro de um filme pop de ação, cara, o Argylle, ele é como se fosse assim, ó, ele não é o mesmo universo do The Kingsman, mas ele é como se fosse um universo, como se fosse um primo, basicamente, tá? Ele conversa muito próximo dentro de elementos ali que tu já viu colocado pelo Matthew Vaughn dentro do Kingsman, por exemplo. Então, ele funciona muito bem. Então, basicamente o quê? Pô, galera, o Argylle, ele é um filme que tem todo o contexto de um grande filme de espionagem. Ao mesmo tempo, ele tem um grande pastiche na maneira como ele está sendo executado, ou seja, ele vai trabalhar sempre muito mais por um pop do que por uma consequência mais séria de tudo que está acontecendo. Dentro desse pastiche, dentro dessa maneira mais pop de contar essa história, tem, né, toda a linguagem que o Matthew Vaughn gosta de trabalhar. Ou seja, o filme ele vai ter muitos elementos cômicos, o filme vai ter sequências extremamente bem elaboradas de ação, ele vai ter, por se tratar daí agora sim de um filme de espionagem, ele tem inúmeras reviravoltas, e principalmente assim, do meio pro final, ele aumenta até a quantidade de reviravoltas que tem. É uma, cara, quantidade inúmeras, simplesmente de reviravoltas que esse roteiro ele vai te entregando, assim. E acho que não importa, tá? Vem muito do gosto pessoal, muito gosto pessoal. Eu na cabine de imprensa comecei a perceber, né, no encerramento do filme ali, o que a galera tava falando, que não era bem a minha visão, tá? Porque assim, eu me diverti com o filme. E acho que o principal intuito do Argylle de funcionar é se ele tá te divertindo, porque se tu tenta realmente levar alguma coisa mais lá a sério, se tu tenta pegar algum quebra-cabeça ali que está sendo montado naquele momento lá para te dar uma resposta, para te dar uma solução, cara, tu já pegou aquilo lá muito fácil, assim. E tu, ao mesmo tempo, vai começar a ir contra aquilo que está sendo apresentado. Por quê? Porque ele vai ser apresentado muito nesse pastiche, nessa maneira mais simples, mais boba, entendeu? De como está sendo colocado tudo o que está acontecendo nessa grande história mirabolante, reviravolta, tudo mais de espionagem, onde vai acontecendo uma coisa e daí já muda e não sei o quê. Então, ele é para divertir, ele é feito puramente isso para divertir. Com elementos, por exemplo, na sequência de ação, pô, galera, utilizando muito uma trilha sonora impactante, forte, pop, que vai também contando a história junto com a coreografia da ação. E, obviamente, embasada muito na atuação, principalmente da Bryce Dallas Howard, que é a Ellie Conley, né, que é a grande protagonista do filme, junto do Sam Rockwell, que divide esse protagonismo com ela ali, que tá assim, ó, cara, espetacular.
espetacular. O quanto que a química dos dois faz funcionar muita coisa no Argyle. Muita coisa, porque o filme depende muito dessa química para poder funcionar. Tudo que está sendo apresentado. Eu me lembrei muito, cara, de um filme lá que é o Encontro Explosivo, que é do Tom Cruise e da Cameron Diaz, tá? Muito. Aquele filme lá, ele não foi o filme que fez um grande sucesso de bilheteria e tudo mais, assim, só que ele funcionava muito embasado na química que tinham do Tom Cruise com a Cameron Diaz, que já tinham trabalhado antes, né? Não era o primeiro trabalho dos dois juntos ali, ou seja, já tinha algo entre eles ali de química de trabalho e tudo mais para acontecer no filme. E o filme também era algo de mundo da espionagem, algo de agências, algo tudo mais, onde tinha até algumas maneiras de como que o personagem ia caindo dentro desse mundo todo, desse grande contexto de espionagem, cara, que funcionava muito parecida com o que o Matthew Vaughn faz agora no Argyle, tá? E isso obviamente que eu não vou contar, porque isso já é uma maneira muito mais de spoilers, mas para quem lembra desse filme, lá atrás, cara, do Tom Cruise com a Cameron Diaz, e agora assistiu o Argyle, vai perceber que tem até algumas partes que o filme utiliza o mesmo recurso para ir colocando, né, a personagem da Ellie Conway, que é a personagem da Bryce Dallas Howard, no contexto de tudo que está acontecendo. É o mesmo recurso. Só que o que tinha de força naquele filme lá, o que funcionava e o que funciona aqui no Argyle? Cara, a química entre os personagens, tá? Porque isso vem, evidentemente, da química dos atores que estão para colocar aqueles personagens ali em vida. E essa é a principal força realmente que o Argyle tem. E, obviamente, de novo batendo, cara, as reviravoltas, tá? Se tu tenta levar ela a sério, ela vai contra o que está acontecendo lá no filme. Ou seja, relaxa, te diverte. Relaxa, te diverte. Aquilo que eu estava falando em relação a o que estava sendo falado em volta, né, pelos outros críticos que estavam na grande imprensa também, era justamente isso. A mesma coisa que eu comecei a ler agora na internet, quando as críticas começaram a ser liberadas, né, no seu conteúdo por completo, porque caiu um embargo. Cara, pior filme do ano, não sei o quê, cara, que coisa mais ridícula, tal sequência e não sei o quê, que nada fazia sentido, e por que tentar ser uma coisa tão inteligente, tão mirabolante, assim, não adianta. Ele é feito pra se divertir e pra curtir. Cara, curte, te diverte, entendeu? Porque ele é realmente feito com todo esse contexto. Pra quem gostou do Kingsman, cara, vai ser uma pedida assim, ó, quase que obrigatória, tá? Porque, como eu tinha falado antes no começo da crítica, ele é um primo ali próximo, tá? O Argyle é um primo próximo de como é contada a história no Kingsman, assim, com os mesmos elementos, porque a gente está falando do mesmo criador, do mesmo pensador, do mesmo diretor, que é o Matthew Vaughn. Então, ele é uma pedida obrigatória para quem gostou de um filme, provavelmente vai gostar aqui do Argyle também, tá? Então, para quem já teve problema de como o Kingsman tava contando a história e como é que funcionava, as sequências de ação, esquece. O Argyle, ele não é feito para ti. Ele não é. Tu vai começar a assistir o filme nos primeiros 5 minutos, o filme já deixa claro que esse filme não é pra ti. Não é. Ou seja, ele funciona muito assim, ó, pra ou tu compra e te diverte e relaxa, porque já deixa claro que filme tu vai ver a partir dali, ou esquece. Esquece. E galera, tem muito pra gente poder falar abertamente, daí é no vídeo com os spoilers liberados, é no vídeo que tem de cena pós-créditos também, pra gente poder, aí assim, já que é um roteiro com tanta reviravoltas, planos mirabolantes que acontecem e tudo mais, cara, para conversar sobre isso abertamente, não adianta, é só no vídeo com spoilers e tudo mais. Então, galera, Argyle, para quem quer se divertir, para quem quer assistir um filme que tem muita ação, que tem uma química funcionando ali entre os protagonistas, para quem quer simplesmente se deixar levar por Isso é uma coisa contra, tá? O filme tem ali praticamente 2 horas e 20 e ele não precisava ter 2 horas e 20. Ele fica um pouco arrastado com seu ritmo e simplesmente porque ele demora demais para chegar no ponto que tu já sabe que ele vai chegar. E principalmente ali se tu tira uns 20, 30 minutos até desse filme, tu não ia mexer na história por completo e tu ia conseguir deixar as coisas acontecendo com um ritmo muito maior. E conseguir prender o espectador até de uma maneira muito mais fácil entre tudo que está acontecendo ali. E até, de repente, as reviravoltas ali, elas poderiam funcionar um pouquinho melhor. Porque tem algumas coisas ali que estão um pouco arrastadas, que deixam o ritmo do filme um pouco mais
não só lento, cara, mas um pouco enfadonho de vez em quando, assim. Porque tu já entendeu o que tá acontecendo, tu já entendeu para que ponto que quer chegar, e ele segue, acaba dando essas 2 horas e 20 praticamente que ele tem de duração, ele acaba ficando um pouco demais pro Argyle, que também aí não adianta. É uma coisa que ele vem contra o filme. Mas, galera, mesmo com essas 2 horas e 20 praticamente ali, deixa se levar, se diverte, aproveita. E, cara, para quem gosta do trabalho do Matthew Vaughn, vou repetir, assiste, porque provavelmente vai gostar também aqui do que acontece em Argyle. Super Espião, galera, curta o vídeo, assina o canal, dá aquela mega ajuda, sempre que não custa nada dar o like, ajuda demais aqui o canal. Take 04, viva o sonho aqui.